Então, como que eu pratico o meu reading diário aqui de inglês? Eu venho aqui nesse site chamado News and Level e ele é exatamente o que o nome diz. São notícias que você pode separar aqui de acordo com o seu nível de inglês. Então, temos o nível 1, nível 2, nível 3. Tem aqui a página inicial dele. Cadê? Deixa eu colocar aqui, News and Level. Aqui tem várias notícias. Geralmente eu escolho logo a primeira que está aqui. Para mim, tanto faz. Eu quero só praticar a leitura. E aí, o que que eu faço também? Quando eu encontro uma palavra que eu enfrento alguma dificuldade para pronunciar, eu pego essa palavra isoladamente, eu vou aqui no Google Tradutor, vejo que é dificuldade de pronúncia e não de tradução. Porque, por exemplo, no meu caso aqui, nessa notícia de hoje, a palavra que é um pouco difícil de pronunciar é Irã. Não Irã em português, né? Obviamente, em inglês. Porque tem eu já vi alguns sotaques falando Iran, parece mesmo Irã, só você dá aquela afrescalhada, Iran. E tem outras fontes que falam Iran. Então, para mim é um pouco difícil, principalmente se eu estiver lendo, né? Se eu falar a palavra isolada, talvez saia até fácil. Mas se eu estiver lendo aqui no fluxo aqui da notícia, vai ser difícil de pronunciar. Então, vem aqui no Google Tradutor e fala Iran. E aí ele vai escrever certinho. Se ele escreveu certinho, para mim eu pronunciei. Mas se você quer uma pronúncia precisa, eu uso o Elsa Speak. E aí o Elsa Speak você pode vir aqui nessa funcionalidade chamada dicionário. Você pode falar, você pode escrever a palavra que tu está encontrando dificuldade. Eu vou falar aqui então, Iran. E aí, por exemplo, eu estava falando coisas antes e ele colocou errado, não colocou Irã, né? Eu vou tentar de novo. Iran. Agora ele escreveu certinho Irã. Só que eu quero saber, eu pronunciei essa palavra correta? Aí tem uma opção que eu posso aqui ver o meu score. E ele falou que 73% apenas foi pronunciado correto. Então, ele te dá uma sugestão de fala, de sotaque. Ele vai falar, Iran, Bill, esse aqui ele já fala Iran. Então, eu posso tentar de novo e falar a mesma forma que ele falou. Iran. Beleza, 99% de precisão. E assim eu vou praticando a minha pronúncia e também a leitura, né? E tem uma outra parte boa, porque aqui no site ele tem esse botão aqui que você pode dar play, aí você já pratica também não só o reading, que você pode fazer aqui a leitura, como também o listening, que você vai ouvindo e acompanhando a notícia. Se você mudar aqui para o nível 2, você vai ver que a notícia já fica um pouco maior e muito provavelmente ela vai usar um vocabulário mais jornalístico, que torna mais difícil de ler. E o nível 3, da mesma forma, né? A notícia ela não muda em tamanho, mas em dificuldade de vocabulário, né? Complexidade de vocabulário, como por exemplo, aqui ele já usou a palavra sanction, né? Que são limitações que um governo impõe sobre outro. Por exemplo, os Estados Unidos faz isso bastante com Cuba e com países no Oriente Médio. Fez com a Venezuela também, fez com a Rússia por causa da guerra com a Ucrânia. Então você vê que vai mudando a complexidade do vocabulário. Mas no nível 1, essa palavra sanction aqui, por exemplo, ela não aparece. Eu acho que não aparece. Ela vai usar palavras bem simples mesmo. Eu imagino que sejam até palavras que usam para, sei lá, ensinar crianças, né? Vamos ver aqui. Eu gosto de ler no nível 1, por quê? Porque eu tô aqui só para ler mesmo, né? Só para praticar a minha pronúncia correta das palavras. Quando eu quero uma coisa mais complexa, não me interessa o que está acontecendo, né, geopoliticamente no mundo, né, no caso dessa notícia aqui. Quando eu quero coisas mais complexas, eu vou para minha área, que é ciência da computação, e complexidade ali é o que não falta. Então, eu leio artigos nesse nível de dificuldade. Mas como é que eu estou só praticando mesmo a pronúncia das palavras, o reading, né, a minha leitura em inglês, eu vou no nível 1 mesmo e faço a leitura. Então, vou fazer a leitura dessa notícia aqui no nível 1. Iran and oil prices. Iran makes some oil, but not as much as big oil countries. Protests in Iran make oil prices go up. People are worried. Only this can also make oil prices go up. Iran cannot sell oil freely, so it sells mainly to China. Iran is near to narrow sea road. Iran is near a narrow sea route. Many oil ships pass there. If problems grow bigger,
Ships cannot get through. Only one country has much extra oil ready. If Iran stops selling oil, others cannot help quickly. Higher oil prices mean higher prices for people. Travel and transport cost more. E aí no final ele traz as palavras difíceis, né, dessa notícia, que aqui seria protest, an action where people show that they are unhappy about something, freely, easily, openly, seria aqui livremente, né? E route é a palavra difícil daqui, a way to go from one place to another. A path seria a similar, o synonym of dessa palavra. E é isso. E aí, conforme você quiser usar outros níveis, é só selecionar aqui. E a parte boa, como eu falei, né? Você pode vir aqui, deixa ele só voltar para o nível 1, porque eles dão uns tilt aqui. O site tem esses bugs. Deixa eu voltar para o nível 1, nível 1. Demora a carregar aqui às vezes, mas... Aí, que viagem. Beleza, aqui, como eu li a notícia do nível 1, eu vou colocar aqui também o play para praticar Iran o makes some listening. oil, but not as much as big oil countries. Protests in Iran make E assim vai. Então, eu gasto aqui 10 minutos para fazer isso diariamente. Leio, pratico as palavras difíceis aqui no Elsa Speak, ou então no Google Tradutor, e ouço aqui no final, e assim eu pratiquei a minha leitura diária, minha pequena pílula de leitura diária. Depois disso, eu tenho outras formas de praticar o inglês, como, por exemplo, eu tenho aqui o meu plano para esse final de mês aqui agora, que é ler aqui no News and Level, escutar uma rádio. Depois que eu escutei essa rádio de notícias americanas, eu vou tentar escrever com minhas próprias palavras o que eu entendi, e depois eu pego todo o apanhado do dia de estudo aqui, de palavras novas, e vou praticá-las aqui no Google Tradutor, ou então no Elsa Speak. A rádio que eu uso é um site chamado Radio Garden. Aqui você vem cá, seleciona a rádio que tu quer. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Tem aqui. Você seleciona a rádio que tu quer ouvir. E eu já salvei essa Fox News Radio aqui porque eles falam o dia inteiro. Tem muitas outras rádios aqui. Só que eles ficam... Cadê? Explore. Tem outras rádios aqui, mas é mais música, né? Quando eu achei essa aqui de notícia, eu já salvei porque é fácil. Já deixo aqui no meus bookmarks aqui. Fica mais fácil de eu brincar e selecionar uma notícia e ouvir por 10 minutos também. Attend the event if you're a small business. We'll be releasing the itinerary next week. But if you are a business... E é isso.